Imagine estar em um lugar onde todo mundo está sorrindo, celebrando, mas por dentro você se sente completamente sozinho, com um segredo que ninguém acredita. Foi assim que Eric, um menino de 8 anos, viveu o dia do casamento de seu pai. Ele sabia que algo estava muito errado, mas como fazer as pessoas ouvirem quando tudo parece tão perfeito por fora? E pior ainda, ele sabia que, por ser o único menino negro naquele lugar, muitas pessoas já o olhavam de maneira diferente, como se ele não pertencesse àquela família. Julia, a nova esposa do pai de Eric, sempre foi gentil na frente dos outros. Mas, quando ninguém estava olhando, seus olhares e palavras cortantes revelavam outra face. Eric sabia que ela o via de forma diferente, não apenas como uma criança, mas como alguém que ela não queria ali. Ele ouviu coisas que o deixaram apavorado, coisas que poderiam destruir a vida de seu pai. Mas quem acreditaria nele? Ele era só um menino, e para muitos, ainda mais por ser negro, parecia fácil ignorar sua voz. O medo e a angústia o consumiam. Será que Julia realmente se importava com seu pai? Ou será que estava escondendo algo muito mais sombrio? Prepare-se para descobrir os segredos que Eric guardou e como o racismo silencioso à sua volta tornou essa batalha ainda mais difícil. Afinal, como provar que você está certo quando o mundo insiste em te ver como diferente? O que Eric descobriu poderia mudar tudo. O dia do casamento do meu pai chegou. Eu estava na capela, nervoso, com o coração batendo mais rápido do que nunca. A luz suave que entrava pelas janelas emoldurava o altar, criando uma atmosfera de alegria e celebração. Mas, para mim, a alegria parecia distante. Eu era o portador das alianças, uma honra que deveria me deixar empolgado, mas, em vez disso, uma inquietação crescente me consumia. Meu pai, André, estava ali, radiante, esperando Julia, a mulher que ele escolheu para ser a nova mãe. Lembro-me de um tempo em que eu estava animado com essa ideia, mas conforme os dias passaram, algo dentro de mim começou a mudar. Eu não conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado. Julia era bonita e gentil na frente do meu pai, mas havia momentos em que eu a via de forma diferente, quando ele não estava por perto. Ei, Eric, Zrenia chamou meu pai, me puxando de volta à realidade. Você está nervoso? Apenas relaxe, tudo vai dar certo. Ele sorriu para mim, um sorriso que deveria me tranquilizar, mas que só me deixava mais inquieto. Sim, pai, estou bem, menti, forçando um sorriso. Mas a verdade é que eu não estava bem. Eu olhei para o altar, imaginando como Julia se sentiria ao entrar na capela. Seria um dia perfeito para todos, exceto para mim. A lembrança do nosso primeiro encontro ainda estava fresca na minha mente. Eu me lembro de como ela se ajoelhou para me cumprimentar com um sorriso caloroso. Oi, Eric. É um prazer finalmente te conhecer. Naquele dia, eu a aceitei sem hesitação. Ela parecia tão apaixonada pelo meu pai e eu queria que ele fosse feliz. Mas conforme o tempo passou, pequenos detalhes começaram a me incomodar. Pequenas mudanças em seu comportamento, olhares que pareciam mais calculados do que afetuosos. Vamos lá, meu pequeno portador de alianças, o que você está pensando? A voz de André me trouxe de volta novamente. Ele tinha uma capacidade incrível de me fazer sentir seguro, mas naquele momento, a insegurança era como uma sombra que não me deixava. Só estou pensando no momento em que Julia vai entrar, disse eu, tentando soar confiante. Você vai se sair muito bem, filho. E lembre-se de que ela é parte da nossa família agora, respondeu ele, sem perceber a preocupação que me consumia. A capela começou a se encher de convidados, todos sorrindo e conversando, mas eu me sentia cada vez mais isolado. O cheiro de flores frescas e o som da música suave eram como um pano de fundo para minha tempestade interna.
A ansiedade crescia a cada segundo e eu não conseguia ignorar o pressentimento de que algo estava prestes a acontecer. Então, naquela noite, sentamos todos à mesa para um jantar que deveria ser festivo. Eu me lembro de olhar para Júlia enquanto ela falava com meu pai. Seu sorriso perfeito, mas quando ele se afastou por um momento, algo mudou. Ela me olhou com um brilho frio nos olhos e disse: "Você precisa aprender a ser um bom garoto, Eric. Não quero que você estrague as coisas para nós." Suas palavras me cortaram como uma faca. Um nó se formou em minha garganta enquanto tentava processar o que ela havia dito. "Mas eu estou tentando ser bom, eu só quero que você seja gentil", respondi, minha voz trêmula. "Ser gentil é fácil, mas ser forte é o que realmente importa", ela disse com desprezo. E por um momento, eu me senti pequeno e insignificante, como se a mesa se tivesse tornado um espaço onde eu não pertencia. Quando meu pai voltou, ela rapidamente mudou sua expressão, colocando um sorriso no rosto novamente. "André, você não vai acreditar no que eu acabei de encontrar no mercado." "Swing", disse ela, voltando a ser a mulher carinhosa que ele conhecia. Mas eu sabia que havia algo mais por trás daquela fachada. Enquanto observava a cena, percebi que precisava entender o que estava acontecendo. Algo dentro de mim gritava para que eu não confiasse nela. E enquanto a música continuava a tocar e a festa prosseguia, minha mente se enchia de dúvidas. O que eu deveria fazer? Como poderia proteger meu pai de alguém que parecia tão perfeita aos olhos dele, mas que eu sabia que não era? Eu estava sentado no sofá, com o coração batendo acelerado. O cheiro do café fresco invadia o ar, mas a única coisa que eu conseguia sentir era a tensão acumulada dentro de mim. Como eu poderia explicar ao meu pai? Como eu poderia fazê-lo ver o que eu via? Júlia não era quem ele pensava. Eu precisava que ele acreditasse em mim, mas ele estava tão encantado com ela que parecia impossível. "Eric, você está bem?" André perguntou, entrando na sala. Ele parecia radiante, com aquele sorriso que sempre me fazia sentir seguro, mas hoje era como se aquele sorriso estivesse me sufocando. "Pai, eu preciso te contar uma coisa sobre a Júlia", eu disse, tentando manter a voz firme, mas as palavras saíram mais como um sussurro. Ele se aproximou, sentando-se ao meu lado. "O que houve, filho? Você sabe que pode confiar em mim", ele disse, acariciando meu ombro. "Eu não confio na Júlia", eu falei, sentindo a frustração subir. Ela não é boa para você. Eu vi como ela te trata. Como ela me trata." André franziu a testa e o sorriso desapareceu lentamente de seu rosto. "Eric, você precisa dar uma chance a ela. Ela está tentando se integrar à nossa família. Às vezes, as coisas não são como parecem, mas eu ouvi ela falando com alguém." A raiva e o medo transbordaram. "Ela estava falando sobre você e uma apólice de seguro, pai. Sobre um plano. Você não pode ignorar isso." Ele balançou a cabeça, parecendo mais desapontado do que nunca. "Filho, você está apenas imaginando coisas. Júlia é uma mulher maravilhosa. Não podemos simplesmente julgar alguém sem provas concretas. Você precisa entender que eu quero que você e ela tenham um bom relacionamento." "Provas concretas?" Eu quase gritei. "Eu sou a prova. Eu não estou imaginando. Ela não é quem você pensa que é." "Eric, por favor, controle-se", ele pediu com um tom de voz que me deixou ainda mais frustrado. "Vou falar com você mais tarde. Agora preciso me preparar para o trabalho." Ele se levantou e eu fiquei ali, sozinho, sentindo que um peso imenso estava sobre meus ombros. O dia passou lentamente e, enquanto a noite caía, eu não consegui tirar a Júlia da cabeça. As palavras dela ecoavam em minha mente. Eu precisava saber mais, precisava entender o que ela estava planejando. Então, quando a noite caiu e a casa ficou em silêncio, decidi agir.
Me escondi atrás da porta da sala, apenas um pouco aberta, e esperei. Minhas mãos estavam suadas e meu coração disparava a cada movimento que ouvia. Então, ouvi o som de uma ligação. Júlia estava conversando e eu não pude resistir a inclinar-me mais perto para ouvir. Mark, tudo está pronto. Assim que ele assinar a apólice, nós vamos agir, ela disse, sua voz baixa e calculista. Não podemos perder essa oportunidade. Ele confia em mim. Ele não vai suspeitar de nada. Meu estômago se revirou. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo, o que ela estava planejando e quem era esse Mark. Você tem certeza de que tudo vai funcionar? Mark perguntou, a preocupação em sua voz. Sim, eu preciso que você esteja pronto. O plano precisa correr perfeitamente. Assim que tivermos o que queremos, não haverá mais nada que nos impeça. Júlia respondeu, sua voz cheia de determinação. Depois de ouvir isso, o desespero tomou conta de mim. Eu não podia deixar que isso acontecesse. Precisava fazer algo, mas o quê? Eu era apenas uma criança. O que eu poderia fazer contra uma mulher tão manipuladora? E então vi Júlia se mover pela casa, pegando seu casaco e saindo pela porta sem explicar nada. O que ela estava fazendo? A curiosidade e o medo me consumiram e eu sabia que precisava seguir. Assim, com o coração na boca, decidi que não podia ficar parado. Eu precisava descobrir a verdade. Mas como? O que eu poderia fazer para proteger meu pai? Enquanto a noite se aprofundava, eu senti que uma tempestade estava se formando e eu era o único que podia impedir o que estava por vir. O dia do casamento chegou e a capela estava decorada com flores brancas e laços dourados. Eu me sentia como se estivesse em um pesadelo que não conseguia acordar. O altar estava repleto de convidados felizes, mas eu só conseguia pensar em como aquele ambiente festivo encobria algo muito mais sombrio. Meu pai, André, estava ali, com um sorriso radiante, prestes a se casar com Júlia, mas eu sabia que havia algo de errado. Enquanto observava tudo, o coração parecia querer saltar do peito. A música suave tocava ao fundo, e eu me sentia como se estivesse preso em uma bolha de angústia. O olhar de Júlia, que deveria ser de amor e felicidade, parecia mais uma máscara bem ajustada. Eu me lembrava das conversas que ouvi, dos sussurros de planos que não deveriam estar em minha cabeça. Não conseguia deixar de pensar em tudo que ela havia dito e feito, como um eco que não me abandonava. A cerimônia prosseguia, e o oficiante começou a falar sobre o amor e a união. Eu queria gritar, queria dizer a todos que aquela mulher não era quem parecia. Mas quem acreditaria em mim? Eu era apenas uma criança de 8 anos. Então, olhei para meu pai, tão feliz, tão ingênuo sobre a verdadeira natureza de Júlia. Ele não merecia isso. A angústia me consumia e o impulso de proteger meu pai crescia a cada segundo. Finalmente, o momento culminante chegou. O oficiante perguntou se alguém tinha alguma objeção. Meu coração disparou. Era agora ou nunca. Com todas as forças que tinha, gritei: "Parem! Não se casem! Júlia tem um plano!" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os rostos dos convidados se voltaram para mim, confusos e incrédulos. A tensão era vista como se o ar tivesse se tornado grosso e difícil de respirar. André olhou para mim com uma mistura de surpresa e preocupação. "Eric, o que você está fazendo?" ele perguntou, sua voz trêmula. Eu não queria causar um escândalo, mas a urgência em meu peito não me deixava outra escolha. "Eu ouvi ela falando com alguém, pai. Ela tem um plano contra você. Ela não é quem você pensa que é." Júlia tentou recuperar o controle da situação, seu sorriso se desvanecendo enquanto olhava para mim com um olhar ameaçador. "Eric, você não sabe do que está falando. Isso é apenas uma fase. Você está sendo muito dramático." A sua voz, antes suave, agora soava como um rosnado. Mas eu não me deixei abalar. "Eu sei o que ouvi.
Você estava falando sobre um seguro e um plano maligno. Não se case com ela, pai. Ela não se importa com você. O tumulto na capela começou a crescer. Os convidados cochichavam entre si, e eu podia ver a fúria e a incredulidade no rosto de Júlia. O medo era quase tangível, e eu sabia que tinha que manter minha posição. Meu pai se virou para ela, confuso, suas sobrancelhas franzidas, em uma expressão de desconfiança crescente. Júlia, isso é verdade? O que Eric está dizendo? Ela apertou os lábios, tentando parecer calma, mas era evidente que a situação estava escapando do seu controle. André, isso é apenas uma brincadeira de criança. Ele não entende nada sobre o que está acontecendo. Sua voz estava elevada, quase desesperada. Não, não é uma brincadeira, eu gritei, sentindo as lágrimas começarem a se formar em meus olhos. Eu apenas quero proteger você, pai. Por favor, acredite em mim. O momento se arrastava. O tempo parecia ter parado. O choque e a confusão eram visíveis em cada rosto ao nosso redor. André olhou de mim para Júlia e eu vi a hesitação em seus olhos. A verdade estava começando a se abrir como uma ferida exposta, e eu sabia que ele estava começando a perceber o que eu já sabia. O clima na capela mudava, e eu sentia que as peças do quebra-cabeça estavam finalmente se juntando. O que estava em jogo era muito maior do que um simples casamento. Era a vida do meu pai, e eu estava determinado a protegê-lo, custe o que custar. O silêncio na capela era ensurdecedor. Olhei para meu pai, André, que estava paralisado, a expressão entre a incredulidade e a dor. O olhar de todos os convidados se virou para mim, e eu podia sentir o peso de suas expectativas, suas perguntas não ditas. Era como se o tempo tivesse parado, e eu estivesse no centro de um furacão, rodeado pela força da verdade que eu acabo de desferir. Eric, o que você quer dizer com isso? André finalmente quebrou o silêncio, sua voz trêmula, quase implorativa. Ele parecia tão confuso que meu coração se apertou. Eu sabia que tinha que ser forte, que precisava contar tudo, mas as palavras pareciam presas na minha garganta. Eu ouvi a Júlia falando com alguém, pai. Ela mencionou um plano e um seguro. Não era só sobre o casamento, era sobre você, eu disse, as palavras saindo em um turbilhão. Os sussurros dos convidados começaram a aumentar e percebi que todos estavam prestando atenção. Ela não é quem você pensa que é. Júlia, agora com o rosto pálido e a expressão de raiva, tentou interromper. Você é apenas uma criança, Eric. Não sabe do que está falando. Sua voz estava carregada de desprezo, e eu notei que suas mãos tremiam. Era como se ela estivesse perdendo o controle, e isso me deu um pouco mais de coragem. Eu sei que você está tentando mentir, mas eu vi. Você estava falando com o Mark. Você não gosta de mim e não ama o pai. Você só quer o dinheiro dele. Isso foi como uma flecha certeira. A expressão de André mudou e sua fúria começou a se misturar com a desconfiança. Ele olhou para Júlia buscando alguma explicação, mas ela parecia estar se desfazendo. Por favor, André, o que ele disse não faz sentido. Júlia exclamou, sua voz agora quase desesperada. Ele não entende nada sobre a nossa vida, sobre o que estamos construindo juntos. Construindo juntos? André repetiu, a voz tão baixa que mal conseguia ouvi-lo. Ele parecia estar processando cada palavra, e eu pude ver a luta interna em seu olhar. Eric, o que mais você ouviu? O calor da sala parecia aumentar. Eu respirei fundo, tentando reunir os pensamentos que se agitavam na minha mente. Ela falou sobre um plano e que você poderia se machucar. Ela não quer o melhor para você, pai. As lágrimas começaram a se acumular em meus olhos. Eu só queria te proteger. Os sussurros aumentaram novamente e percebi que os convidados estavam começando a se mover, buscando entender o que estava acontecendo. Algumas mulheres cobriam a boca, enquanto outros pareciam chocados.
O que antes era um dia de celebração agora se transformou em um pesadelo. Eric, André sussurrou, sua voz carregada de emoção. Ele parecia perdido e eu podia sentir a dor de um homem traído. Você realmente acha que ela faria algo assim? Sim, eu respondi mais firme. Ela não é quem você acha que é. Olha para ela, veja o que ela está fazendo. Ela está tentando se safar. Júlia se virou, em um acesso de raiva. Você vai pagar por isso, garoto. Você não sabe com quem está lidando. A ameaça em suas palavras ecoou na capela e uma onda de medo percorreu meu corpo. Mas eu não ia recuar. Não depois de ter feito essa escolha. Neste momento, a porta da capela se abriu e um dos convidados, um amigo da família, entrou. Ele parecia preocupado e seus olhos rapidamente se fixaram em nós. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou em voz alta. Chame a polícia! Um dos convidados gritou. O pânico começou a crescer no ar. E eu sabia que a situação estava prestes a escalar de uma forma que eu não conseguia imaginar. Não, não faça isso! Júlia gritou, agora claramente desesperada. É tudo uma grande mentira, mas seu desespero não parecia mais convincente. Eu pude ver a máscara de perfeição dela se desfazendo e a verdadeira natureza dela começando a emergir em meio ao caos. Enquanto a agitação aumentava, pude sentir uma onda de alívio misturada com o pavor. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas uma coisa era certa. Eu havia tomado a decisão certa ao falar, e agora cabia a nós enfrentar as consequências. A verdade estava finalmente à luz, e eu não estaria sozinho nessa luta. A tensão ainda pairava no ar quando a polícia chegou à capela. Eu me sentia como um intruso em um pesadelo, mas sabia que tinha feito a coisa certa. Meu pai, André, estava ao meu lado, os olhos perdidos entre o alvoroço e a confusão dos convidados. O oficial que se aproximou de nós era um homem alto, com uma expressão severa, mas não havia como ignorar o brilho de curiosidade em seus olhos. Você é o garoto que interrompeu o casamento? Ele perguntou, olhando para mim com uma mistura de admiração e preocupação. Sim, respondi, minha voz trêmula. Eu só queria proteger meu pai. O peso da situação começava a me atingir, e uma onda de alívio misturada com medo me invadiu. André se agachou para ficar na minha altura. Eric, você foi muito corajoso, mas precisamos contar tudo o que sabemos. Ele olhou para o policial, que acenou para que prosseguíssemos. Eu respirei fundo e comecei a relatar o que tinha visto e ouvido. Falei sobre a conversa suspeita que escutei entre Júlia e Mark, sobre a apólice de seguro e o plano que parecia envolver algo muito mais sombrio do que um simples casamento. O oficial fazia anotações rápidas enquanto André mantinha sua mão em meu ombro como se quisesse me passar força. Obrigado, garoto. Você pode ter nos ajudado a evitar uma grande tragédia, disse o policial, finalmente olhando nos meus olhos. Agora precisamos localizar essa mulher antes que ela possa fazer mais mal. Assim que a polícia partiu, a atmosfera na capela ainda era pesada. Os convidados que antes riam e celebravam, agora sussurravam entre si, alguns com olhares de desapontamento e outros com preocupações visíveis. A sensação de desconforto era notável. Eu queria que tudo fosse como antes, que Júlia fosse uma pessoa boa e que meu pai pudesse ser feliz. Os dias seguintes foram um turbilhão. Nós tentamos voltar à rotina, mas a presença de Júlia ainda parecia estar em cada canto da casa. As paredes, que antes ressoavam com risadas, e o calor da nossa família, agora estavam frias e silenciosas. Eu não conseguia parar de pensar nela. As noites eram piores. Pesadelos me atormentavam, onde eu via Júlia me perseguindo, seus olhos cheios de raiva e um plano maligno em mente. Acordava suando, e meu pai, preocupado, vinha para me confortar. Está tudo bem, Eric. Estamos seguros agora, ele dizia enquanto me abraçava forte. Júlia não pode mais nos machucar.
Mas eu sabia que não era tão simples. O olhar de Júlia na capela, a raiva e a frustração que ela emanava, estavam gravados em minha memória. O que ela realmente queria? O que ela tinha planejado? Essas perguntas me deixavam inquieto. Certa noite, enquanto olhava pela janela, vi a lua cheia se refletindo na superfície calma do lago. A beleza da cena contrastava com a confusão que sentia dentro de mim. André se aproximou e se sentou ao meu lado. "Você está pensando nela, não está?" perguntou ele, sua voz suave. "Sim", respondi, olhando para o lago. "Eu só não entendo como alguém pode mudar tanto. Como ela pode ter sido tão cruel?" André suspirou e olhou para a água. "Às vezes, as pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos. E pode ser que ela tenha tido suas próprias batalhas que nunca soubemos. Isso não justifica suas ações, mas pode ajudar a entender." Concordei, mas ainda assim, a angústia dentro de mim não se dissipa. O tempo passou, e com ele, as notícias sobre Júlia diminuíram. Até que uma manhã recebemos uma ligação que mudaria tudo. André atendeu o telefone e eu o vi empalidecer enquanto escutava. "Não, como?" Sua voz tremia. Eu sabia que algo estava muito errado. Ele desligou e virou-se para mim, os olhos cheios de tristeza. "Eric, foi a polícia. Eles encontraram Júlia. Ela está morta." As palavras ecoaram em minha mente e um misto de alívio e tristeza tomou conta de mim. O pesadelo havia terminado, mas a dor da perda era notada. Eu nunca quis que as coisas terminassem assim. Como isso aconteceu?" Consegui perguntar, a voz falhando. "Parece que ela estava em um motel e não sabemos exatamente os detalhes, mas ela não estava sozinha. Havia indícios de que algo estava errado." André respondeu, a expressão grave. Eu olhei para ele, sentindo uma confusão profunda. A morte de Júlia não traria de volta a normalidade que tanto desejávamos. Agora, éramos deixados com perguntas sem resposta e um vazio em nossos corações. A morte de Júlia ainda pairava no ar como uma nuvem pesada e fria. Eu e meu pai, André, sentamos à mesa da cozinha, os olhares perdidos nas xícaras de café que esfriavam lentamente. Ele parecia tão distante, como se ainda estivesse lutando para processar tudo o que havia acontecido. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o lugar, mas não conseguia aquecer nossos corações. "Eric, você está bem?" André perguntou, quebrando o silêncio. Sua voz era suave, quase como se estivesse preocupado em me machucar com suas palavras. "Eu não sei, pai. Sinto que não fiz o suficiente." Eu olhei para ele tentando reunir coragem. Será que Júlia se arrependeu de tudo? Será que no fundo ela era boa? André suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Ele parecia mais velho, mais cansado. "Não sei, filho. Às vezes as pessoas se tornam algo que nunca foram, mas o que ela fez foi irreparável." Ele fechou os olhos, como se tentasse afastar a dor da memória. "O importante agora é que estamos juntos e seguros." Aquelas palavras deveriam me confortar, mas eu não conseguia afastar a sensação de que a história ainda não tinha terminado. Aquele mesmo desconforto que me acompanhou durante o casamento, que me fez gritar quando tudo parecia perfeito, agora me assombrava de novo. Olhei pela janela, vendo os pássaros voando livremente, enquanto eu me sentia preso em um labirinto de incertezas. "Pai, e se ela não agiu sozinha?" Eu arrisquei, a ideia surgindo como um sussurro inquieto. Eu ouvi aquela conversa dela com o Mark. O que se ela tinha um plano maior? Ele ficou em silêncio por um momento, sua expressão mudou de preocupação para determinação. "Eu também pensei nisso", André falou, a voz firme. "Precisamos descobrir a verdade. Não podemos deixar que isso fique assim, sem resposta." O coração disparou em meu peito. Eu sabia que ele estava certo,
mas a ideia de voltar a mexer em tudo o que aconteceu me deixava nervoso. E se Mark estiver envolvido? O que vamos fazer? Vamos investigar. Ele respondeu decidido. O que quer que ela tenha deixado, precisamos saber. Assim que André terminou de falar, ele se levantou e foi até o canto da sala, onde havia uma caixa de segurança que Júlia havia deixado. A caixa parecia inofensiva, mas eu sabia que poderia conter segredos obscuros. Quando ele a abriu, um misto de esperança e medo se instalou em meu estômago. Dentro havia documentos, fotos e uma carta. Olha isso, Eric. Ele retirou um envelope, seus olhos se arregalando enquanto examinava o conteúdo. Esses documentos parecem ser registros bancários e... Ele parou, a expressão mudando. Há uma foto do Mark aqui. O meu coração pulou. Eu me aproximei, tentando ver o que havia na imagem. Era uma foto de um homem que eu reconheci. O mesmo que havia visto conversando com Júlia em uma noite fatídica. Seu olhar era frio e calculista. O que mais está aí? Eu perguntei, a ansiedade crescendo. Uma mensagem. Ele franziu a testa, virando o papel. Isso não acaba aqui. As palavras saltaram da página e se cravaram em minha mente como uma flecha. Então, ela realmente tinha um plano. Eu sussurrei, sentindo um frio na espinha. André olhou para mim, seus olhos determinados. Precisamos nos preparar. Não sabemos o que mais está por vir, ele disse, sua voz firme. Não podemos deixar que isso nos vença. Vamos descobrir o que está acontecendo. Com isso, uma onda de coragem começou a tomar conta de mim. Eu não estava mais sozinho nessa. Meu pai e eu íamos enfrentar isso juntos. Eu olhei para ele, sabendo que a verdadeira batalha estava apenas começando. Estamos juntos, pai, eu afirmei, sentindo a força de nosso laço. Vamos desvendar isso. Ele sorriu, um sorriso que misturava orgulho e determinação. Aquele momento selou nossa união em um novo propósito. Não sabíamos o que o futuro nos reservava, mas estávamos prontos para enfrentá-lo, lado a lado. Eric está observando tudo ao redor, com o coração acelerado. Enquanto os convidados sorriem e conversam alegremente, ele se sente isolado. Mesmo sendo apenas uma criança de 8 anos, ele percebe o que muitos à sua volta não enxergam. Eric sente que a noiva de seu pai, Júlia, esconde algo, e ele precisa proteger André, seu pai. Mas, além de lidar com esse fardo, há algo mais que o incomoda profundamente. Eric não pode deixar de notar como é tratado de maneira diferente, não apenas por Júlia, mas também por alguns convidados. O racismo e o preconceito estão presentes, mesmo que de forma sutil. Alguns olhares direcionados a ele, longos demais, acompanhados de sorrisos falsos, deixam claro que, aos olhos de muitos, ele é diferente. Certa vez, ouviu uma conversa entre duas senhoras que cochichavam sobre ele. Ele é adotado, não é? Perguntou uma delas, com um tom de voz que misturava surpresa e desprezo. Sim, o pai dele parece não ver problema nisso, mas eu sempre achei estranho um homem branco criar uma criança negra, respondeu a outra enquanto ajeitava o chapéu. Eric sentiu seu rosto queimar de vergonha e tristeza, mas engoliu o sentimento. Ele já havia passado por isso antes. E agora, com Júlia, tudo parecia pior. Ele sabia que ela o tratava com frieza, diferente de como tratava outras pessoas, especialmente quando André não estava por perto. Enquanto Eric tenta ganhar coragem para interromper o casamento, ele se lembra das palavras de Júlia durante uma briga recente, quando ela o acusou de ser problemático. Aquilo ecoa em sua mente como um peso constante. Você deveria ser grato por ter um pai como André, disse ela com desprezo. Ele te tirou da rua, te deu uma vida decente. Não seja ingrato, garoto. As palavras dela o feriram profundamente. Ele sabia que seu pai o amava, mas sempre havia uma sombra de dúvida
quando pessoas como Júlia o faziam sentir que ele não pertencia ali, que ele não era suficiente. Quando chega o momento crucial, Eric não apenas pensa em proteger seu pai da mulher manipuladora que Júlia realmente é, mas também de todo o preconceito e maldade que ele tem enfrentado em silêncio. Ele sente que, ao expor a verdade, estará também lutando contra aqueles que duvidam dele apenas por ser quem ele é. Parem! Ela está mentindo! Júlia não se importa com a gente. Eu ouvi ela falando sobre um plano. Ele grita, quebrando o silêncio da cerimônia. Todos se viram surpresos, e Eric sente os olhares de julgamento sobre ele mais uma vez. Alguns dos convidados sussurram entre si como se estivessem chocados, não apenas pelo que ele disse, mas pelo fato de ele ser quem está interrompendo. A discriminação está ali, em cada olhar que o questiona, como se uma criança negra não pudesse saber de algo tão importante. Enquanto a polícia chega e a confusão se instala, Eric sente o racismo e o preconceito pesando sobre seus ombros mais do que nunca. Ele sabia que muitas das pessoas ali não o consideravam digno de ter uma voz tão importante naquela família. Mas ele também sabia que estava certo. Ele havia feito o que precisava ser feito, por mais que fosse difícil. Seu pai, André, finalmente começa a enxergar as verdades que Eric vinha tentando mostrar. Ele se aproxima de Eric, colocando uma mão firme em seu ombro. "Você foi corajoso, filho", disse André com a voz embargada. "Eu deveria ter te ouvido antes. Me desculpe." Eric apenas assentiu, sentindo que pela primeira vez sua voz foi realmente ouvida. E naquele momento soube que estava pronto para enfrentar tudo, inclusive os olhares de desprezo que o seguiam. Afinal, ele não era apenas o menino que interrompeu o casamento. Ele era Eric, uma criança com coragem de expor a verdade, mesmo em um mundo que insistia em subestimá-lo por causa de sua cor. A capela foi ficando cada vez mais vazia, à medida que os convidados, ainda atordoados, se retiravam. Eric e André ficaram em silêncio por um longo momento. O peso de tudo o que havia acontecido pairava sobre eles como uma nuvem escura. A polícia conversava com alguns convidados, enquanto Júlia, levada por um policial, lançava um último olhar de ódio para Eric. "Você vai pagar por isso, garoto. Acredite em mim." Sua voz era baixa, mas cortante, e Eric sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele sabia que o pesadelo não tinha acabado ali. Enquanto Júlia era levada para ser interrogada, Eric olhou ao redor e percebeu que, mesmo depois de expor a verdade, algumas pessoas ainda o olhavam de forma desconfiada, como se não acreditassem que ele, um menino negro, pudesse realmente ter desmascarado a mulher que enganava a todos. Entre os cochichos, ele ouviu fragmentos de conversas que o incomodaram profundamente. "Eu nunca gostei desse garoto", sussurrou uma mulher, ajeitando o colar de pérolas. "Ele sempre foi estranho." Talvez seja essa a maneira dele de chamar atenção. Criado por um homem branco, mas tem a natureza problemática, sabe? Acrescentou um homem de terno, com um tom de desprezo. Eric sentiu o estômago embrulhar. Ele queria fugir daquele lugar, daquela atmosfera sufocante. Mas quando se virou para sair, sentiu a mão de André segurar seu ombro. "Filho, não escute essas pessoas. Elas não sabem o que você passou. E eu sei o quanto você foi corajoso hoje." A voz de André estava firme, mas havia tristeza em seus olhos. Ele sabia que Eric enfrentava mais do que apenas a maldade de Júlia. O preconceito ao seu redor tornava a luta ainda mais difícil. De volta à casa, o silêncio era pesado. Eric estava sentado no sofá, a mente distante. O rosto de Júlia e suas palavras ainda o assombravam, mas o que doía mais eram os olhares e os sussurros dos convidados. Mesmo depois de tudo, o preconceito estava presente e ele se sentia esmagado por isso. "Pai, por que eles me tratam assim? Só porque sou diferente."
Eric perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Ele sempre se perguntava isso, mas hoje, depois do que aconteceu, ele não conseguiu mais segurar o questionamento. André, que estava na cozinha, parou de mexer no café e olhou para Eric com olhos tristes. Ele sabia que essa conversa era inevitável, mas nunca soube como enfrentá-la diretamente. Eric, o mundo pode ser cruel e às vezes as pessoas, elas julgam os outros sem conhecer quem realmente são. Isso não é culpa sua. André se aproximou e sentou ao lado de Eric, colocando o braço em volta dele. Você é um garoto incrível, mas algumas pessoas não vão enxergar isso porque estão cegas pelo preconceito. Elas vão te julgar pela cor da sua pele, pela forma como você parece. Mas, filho, você é muito mais do que isso. Eric ficou em silêncio por um momento, pensando nas palavras do pai. Ele já tinha vivido outras situações de racismo, mas hoje tudo parecia mais intenso, mais doloroso. Ele se lembrou de como algumas crianças na escola o tratavam, dos apelidos cruéis, das brincadeiras maldosas que sempre o faziam sentir-se um estranho, um intruso. Às vezes, parece que eu não pertenço a lugar nenhum, murmurou Eric, olhando para suas mãos, sentindo o peso da sua própria existência. Eu sei, filho, mas você pertence comigo, e você nunca está sozinho, entendeu? André respondeu, apertando Eric contra si, como se quisesse proteger o filho de todo o mal do mundo. Você tem uma força que muitos adultos não têm. Hoje você provou isso. Não deixe que esses olhares e essas palavras te façam pensar o contrário. Nos dias seguintes, a polícia começou a investigar mais profundamente a vida de Júlia. Enquanto as notícias se espalhavam sobre o plano que Eric havia desmascarado, André recebeu uma ligação importante dos investigadores. Senhor André, parece que encontramos algumas provas ligando Júlia a um esquema maior. Ela estava envolvida em fraudes de seguro com outras pessoas, e há indícios de que esse tal de Mark, com quem ela estava em contato, está diretamente envolvido. André ouviu atentamente, o rosto se tornando mais sombrio a cada revelação. Ele sabia que Júlia não agia sozinha, mas agora tudo estava mais claro. Eles não estavam apenas lidando com uma mulher vingativa. Havia uma rede de fraudes em jogo e o perigo não havia terminado. Depois da ligação, André e Eric se sentaram juntos. Eles sabiam que a batalha ainda não havia acabado, mas agora estavam mais determinados do que nunca a descobrir toda a verdade e garantir que ninguém mais fosse machucado. Pai, e se eles vierem atrás de nós? Perguntou Eric, com medo do que o futuro poderia trazer. Nós vamos estar preparados, filho. Eu não vou deixar que ninguém nos faça mal, respondeu André com uma firmeza que trouxe certo conforto a Eric. Enquanto a investigação continuava, Eric percebeu que ainda teria de enfrentar muito preconceito em sua vida. As pessoas que o julgavam sem conhecê-lo, que o viam apenas como o menino negro adotado, estariam sempre por perto. Mas agora ele entendia algo importante. Ele não estava sozinho e não era inferior por causa da cor da sua pele. Com André ao seu lado, Eric decidiu que não deixaria o racismo e o preconceito definirem quem ele era. Ele era forte, inteligente e corajoso. E essa força era tudo o que ele precisava para continuar lutando, seja contra Júlia, contra Mark ou contra as injustiças do mundo que ele começava a entender. Dias se passaram desde que Júlia foi levada pela polícia, mas o medo e a tensão ainda pairavam sobre a vida de Eric e André. O caso continuava a ser investigado e novas pistas surgiam a cada dia. Mark, o homem misterioso que conspirava com Júlia, estava foragido e Eric sabia que o perigo não havia desaparecido. Uma noite, enquanto o vento soprava forte lá fora, André recebeu uma nova ligação dos investigadores. Senhor André, encontramos Mark. Ele foi capturado, mas precisamos que vocês venham até a delegacia. Há algo importante que precisam saber.
André desligou o telefone, o rosto pálido. Ele olhou para Eric, que estava sentado no sofá, desenhando. Filho, precisamos ir à delegacia. Parece que tudo está finalmente chegando ao fim. Eric assentiu, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Ele sabia que essa era a conclusão de uma batalha que vinha enfrentando desde o início. Mas havia um pressentimento no ar, algo que fazia seu coração bater mais rápido. Chegando à delegacia, Eric e André foram levados para uma sala onde os investigadores os aguardavam. Um dos detetives, um homem de expressão séria, colocou alguns documentos sobre a mesa. Mark confessou tudo. Ele e Julia estavam envolvidos em uma rede de fraudes de seguro, como suspeitávamos. O plano deles era tirar proveito do casamento com você, André, para obter uma grande soma de dinheiro. Mas há algo mais. O detetive fez uma pausa, olhando diretamente para Eric antes de continuar. Durante o interrogatório, Mark mencionou que Julia tinha ressentimento profundo e não era só pelo dinheiro. Ela via Eric como uma ameaça. Não por ele ser uma criança inocente, mas por algo muito mais cruel. Julia era racista e essa aversão influenciou cada uma de suas ações. Ela via o relacionamento de vocês como uma afronta. O silêncio na sala era pesado, como se o ar tivesse sido sugado. Eric sentiu o peso das palavras do detetive caírem sobre seus ombros. Tudo fazia sentido agora. Não eram apenas os olhares frios, as palavras cruéis ou o desprezo disfarçado. Julia o odiava por quem ele era, por algo que ele não podia mudar. Era o racismo que a motivava, o preconceito que a fez se virar contra ele e seu pai. André fechou os olhos por um momento, a raiva e a tristeza misturadas em seu peito. Ele se inclinou para a frente, pegando a mão de Eric, como se estivesse buscando forças em seu filho. Ela nunca vai nos machucar de novo, disse André, a voz firme. E você foi muito mais forte do que qualquer um de nós imaginava. Eric, apesar da tristeza profunda que sentia, percebeu algo importante naquele momento. Ele havia enfrentado o ódio mais cruel, o preconceito mais doloroso, mas não havia sido derrotado. Ele era mais forte do que Julia e Mark juntos. E mais do que isso, ele tinha ao seu lado alguém que acreditava nele, que o amava incondicionalmente. Antes de deixarem a delegacia, o detetive entregou uma última coisa a André. Era uma carta, escrita por Julia antes de ser presa. O envelope estava amassado, e as palavras na carta revelavam uma mente perturbada, cheia de raiva e ressentimento. Mas, no fim da carta, havia algo que chocou Eric e André. Eric, começou André lendo em voz alta, seu pai te escolheu, mas eu nunca aceitei. Nunca quis alguém como você em nossa vida. Para mim, você sempre será um erro, e enquanto eu viver, você nunca será parte desta família. As palavras eram venenosas, mas algo inesperado aconteceu. Em vez de lágrimas, Eric sentiu uma onda de libertação. Julia estava derrotada, e suas palavras, embora duras, não tinham mais poder sobre ele. Ela não podia mais machucá-lo. Ele sabia agora, mais do que nunca, que não precisava da aprovação de alguém que o odiava sem motivo. Ele tinha seu pai, e isso era o suficiente. Ela está errada, disse Eric com uma voz calma e firme, olhando para André. Nós somos uma família, e nada pode mudar isso. Os meses seguintes foram difíceis, mas também cheios de renovação. Com Mark e Julia fora de suas vidas, Eric e André puderam começar a reconstruir o que havia sido destruído. As sombras do passado ainda apareciam de vez em quando, mas eles aprenderam a enfrentá-las juntos. Certa manhã, enquanto caminhavam à beira do lago perto de casa, André parou e olhou para o filho. O vento suave balançava as árvores ao redor e o sol brilhava com intensidade, como se trouxesse a promessa de um futuro melhor. Eu nunca te disse isso o suficiente, Eric, mas eu estou muito orgulhoso de você, disse André com os olhos cheios de emoção.
Você enfrentou algo que ninguém da sua idade deveria enfrentar. E fez isso com mais coragem do que eu jamais poderia ter imaginado. Eric sorriu, sentindo uma paz que há muito tempo não experimentava. Ele olhou para o horizonte, o coração leve. Eu só fiz o que precisava ser feito, pai. E sei que com você ao meu lado posso enfrentar qualquer coisa. André abraçou Eric, apertando-o com força. Ali, naquela quietude, pai e filho entenderam que, apesar de todo o mal que enfrentaram, haviam saído mais fortes. O racismo e o preconceito que tentaram separá-los não foram páreo para o amor e a união que os conectava. A partir daquele momento, Eric soube que, independentemente do que o futuro trouxesse, ele nunca mais estaria sozinho. Ele havia superado o ódio com amor, o preconceito com coragem. E, acima de tudo, havia encontrado a força que sempre esteve dentro de si. Anos se passaram e Eric, agora um jovem confiante, continuava sua jornada ao lado de André. Eles haviam deixado para trás os fantasmas de Julia e Mark e construíram uma nova vida juntos. A história deles era marcada por desafios, mas também por vitórias. E Eric sabia que, apesar de todos os obstáculos, o amor entre ele e seu pai era inabalável. E no fundo, ele sempre se lembraria daquele momento em que gritou para salvar o pai, não apenas do plano de Julia, mas também do preconceito que tentava dividi-los. Naquele dia, ele salvou mais do que uma vida. Ele salvou a própria alma de ser silenciada por um mundo que não o entendia. Chegamos ao final desse vídeo e agora é a sua vez. Escreva aqui nos comentários uma frase que você gostou ou simplesmente compartilhe o que mais te chamou a atenção no vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito, se inscrever no canal para não perder as próximas novidades e ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão. Vamos juntos nessa jornada.